Olá, tudo bem? Bom, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que você esteja bem. Essa frase, esteja bem, é o que eu desejo para o teu coração. Eu quero dizer para você que eu sou um homem que tem noção de algumas coisas. Eu tenho noção de algumas coisas básicas para o ser humano que parece que nem todo mundo tem, né? Aquela questão de que temos que tratar bem as pessoas, que temos que ter educação, né? E que nós precisamos mostrar para as pessoas quem nós realmente somos, né? Sem máscaras, sabe? Sem falsidade, e sem mentiras, porque a vida, ela é, como que eu posso dizer assim, algo tão limpo, tão puro, mas o ser humano consegue, contaminá-la, sabe, com as suas falas, com seus pensamentos. E essa manhã eu acordei com isso no meu coração, disposto a compartilhar com vocês, disposto a compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vamos orar para que Deus realmente possa hoje ter acesso, porque não é que ele não tenha poder, é que nem sempre nós damos acesso. E como eu estava dizendo, essa questão de educação, olha, vem de Deus também. Essa questão de respeito vem de Deus também. Essa questão, sabe, de liberdade, se você quer ou não quer, se você vai ou não vai, essa liberdade quem nos deu foi Deus. E ele não vai quebrar isso, ele não vai mudar isso, porque o nosso Deus, ele é imutável. Ele não é um Deus variável, de muitas variações. Agora eu penso uma coisa, agora ele pensa outra. Agora ele quer uma coisa, agora ele quer outra. Não, não. O Senhor tem um plano para mim e para você. E o plano dele já foi estabelecido. E feliz daquele que se encontra, sabe, no caminho, ou que encontra o caminho. E o caminho é Jesus. A sua palavra diz assim, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você consegue compreender isso? Eu acredito que sim. Acredito que seja uma coisa fácil de se compreender. Mas não é tão fácil obedecer. O ser humano, nós, e eu me incluo também, temos muita dificuldade de obedecer. Mas eu quero dizer para você que obedecer àquele que sabe o que está falando, sabe como fazer, sabe como tudo funciona, porque tudo foi criado por ele. E para ele é todas as coisas. Aquele que obedece vai dar tudo certo. Só que esse ponto de vista de dar tudo certo ou dar errado, varia, isso varia, sabe por quê? Com Deus é assim, às vezes se ganha perdendo. A Bíblia diz assim, aquele que quiser ganhar o mundo, sabe, amar o mundo, as coisas do mundo, querer ganhar, sabe, esse vai perder. Mas aquele que que sentir amor por Jesus, a ponto de abrir mão de tudo, de falar, olha, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero o que Deus quer para mim. Olha, aquele que conseguir fazer isso de coração, de espírito e em verdade, eu quero dizer para você que ele vai alcançar, porque a Bíblia então vai dizer assim, aquele que quiser ganhar vai perder, mas aquele que por amor a Jesus perder, esse vai ganhar. E está falando não só daqui, como também da vida eterna. Está falando, olha, você pode até perder muitas coisas nessa terra, mas lá no lar celestial há uma mansão, há um lugar preparado para você, ao lado do Senhor, ao lado dos anjos e dos antepassados, aqueles que venceram, porque a Bíblia também vai dizer lá em Apocalipse, vai dizer assim, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo, como eu venci e me assentei com o meu Pai. Olha, Jesus falando, afirmando que quem vencer o quê? O dia a dia, a vida, os problemas da vida, né? E muitas vezes, sabe por quê? Algumas percas são necessárias ao longo do caminho, porque são elas que nos faz buscar, são elas que nos faz olhar para Deus, olhar para aquele que sabe de tudo, aquele que pode tudo, onisciente, onipresente, onipotente. Então, aí eu digo para você o seguinte, infelizmente tem pessoas que não veem Deus,
na terra, na vida, não vê Deus em si, não vê Deus no próximo. E ele está. A Bíblia vai dizer que os olhos deles estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Se os olhos estão, eu creio que lá está o Senhor. O Senhor está em toda parte. Ele tem visto o que você está passando. Ele tem visto o que eu estou passando. Ele tem visto o que eu e você sentimos, por que sentimos. Ele sabe de tudo. Vamos orar então, para que Ele possa nos ajudar essa manhã a continuar um pouco mais essa nossa conversa. Baseando-se na palavra também. Hoje nós vamos falar de Eclesiastes capítulo 3, que vai falar do tempo das coisas, né? Vai falar da reflexão sobre diversas circunstâncias, vai falar também, enfim, da vida do ser humano. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, não como quem pode tudo, não como quem sabe tudo. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos ao Deus querido Pai Santo, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Pai querido, nós queremos, ó Deus querido, de coração, Senhor, nos expor, nós queremos de coração, Senhor, declarar essa manhã o quanto nós precisamos do Senhor. Sabemos, Pai querido Deus Santo, que há guerras em alguns lugares, mas também há guerra dentro do homem, no coração do homem. Ah, Pai, sabemos que muitos são aqueles, Pai, que se levantam contra o povo de Deus. Muitos são aqueles que nem acreditam no Senhor. Mas, Pai, nós não somos desses. Nós estamos aqui, Senhor, essa manhã, para declarar, Senhor, que nós queremos mudar todos os dias, melhorar todos os dias, para Te agradar. Sabe por quê, Senhor? Porque a Tua palavra diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia vai dizer também, Pai querido, a Tua santa palavra vai dizer que sem fé é impossível Te agradar. Por isso nós queremos essa manhã, Pai, um pouco mais de fé. Nós queremos, Pai querido Deus Santo, não nos basear pelo que estamos vendo, pelo que temos na vida, pelo que pessoas estão fazendo ou deixando de fazer para nós. Pai, nós não queremos viver guiados pelo que vemos, pelo que tocamos, pelo que sentimos. Mas nós queremos ser guiados, Pai, pelo que cremos. E nós cremos no Senhor. Cremos no Senhor que fez os céus e a terra. Cremos no Senhor que abriu mares. Cremos no Senhor, sim, Pai, que destruiu cidades. Nós cremos no Senhor, Pai querido Deus Santo, que ressuscitou mortos, que curou paralíticos, deu vista a cego, fez surdo ouvir e mudo falar. Nós confiamos nesse Deus, no Senhor Jesus, Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, essa manhã, em nome de Jesus, dá-nos a clareza de pensamento, firmeza nas decisões. Existem muitos, Pai, que vão começar a semana, Pai, atribulado. Existem muitos que estão num domingo como esse, Pai, atribulados. Pai, traga paz para esse coração atribulado. Senhor, traga ânimo para aquele que está desanimado, para aquele que está triste, cabisbaixas. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda a caminhar. Senhor, quero falar também, Senhor, pedir para o Senhor. O Senhor tem poder de cura e nos deu também poder para curar, através da Tua palavra, com o poder da fé. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir cura para aqueles que estão enfermos esta manhã. Para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão em casa, Pai querido Deus Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira-nos dessa loucura da vida, Pai, que nos faz acreditar, Pai, em fábulas, que nos faz acreditar, Pai querido, no que não é real. Pai, nós queremos ter firmeza de conhecimento. Por isso, Pai, a Tua palavra diz que se o Senhor não agir, Pai, ninguém pode. E agindo o Senhor, quem impedirá? A Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai querido Deus Santo, nós queremos beber dessa fonte. Foi como o Senhor disse para a mulher no poço de Samaria. O Senhor falou para a samaritana, quem beber dessa água natural, tornará a ter sede. Mas quem beber da água da vida, daquela que eu lhe der, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Pai, nós queremos encontrar essas fontes. A fonte do Senhor, o teu coração, para beber dela. Sim, Senhor, queremos beber dessa fonte. A fonte inesgotável de vida. Por isso, meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor veio. O Senhor veio, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e com abundância. Nós queremos viver essa vida abundante. Sabemos que essa vida abundante não tem a ver com quanto nós temos na conta bancária. Não tem a ver, Pai querido Deus Santo, com valores monetários. Tem a ver muito com o sentir e estar bem e sentir a presença. Pai, por isso,
Nós queremos a tua presença, porque a tua presença, Pai, traz ordem para o nosso coração. A tua presença, Pai, acalma a tempestade. A tua presença, o Senhor estava lá quando os discípulos passaram por dificuldade. E o barco quase estava afundando, Pai, mas o Senhor estava lá. E pelo simples fato do Senhor estar lá, o vento se aquietou, o mar se calou, Pai querido Deus Santo, e fez-se grande bonança. Assim nós queremos também na nossa vida, seja na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida, Pai querido, circular com todo mundo. Pai, que o Senhor esteja presente para que haja bonança, para que haja paz, para que haja amor, para que haja tudo que o homem necessita. Por isso, meu Deus e meu Pai, Senhor, conforta, Espírito Santo do Senhor, tu que és consolador, tu que és o nosso ajudador, sim, das horas incertas, tu és o nosso melhor amigo, daqueles momentos mais difíceis, Espírito Santo, tu és o nosso melhor amigo. Conforte agora a viúva, conforta o órfão, conforta, Pai, o pai desempregado que não consegue levar o pão, colocar o pão na mesa. Conforta aquele, Pai querido Deus Santo, que está dormindo agora, quem sabe debaixo de uma marquise, numa ponte na rua. Senhor, conforte. Dê caminhos para esses, Pai, que parece que perderam o caminho. Mostra-lhe o caminho. Seja o Senhor o próprio caminho desses homens e mulheres e até crianças. Pai, visita também, Pai querido Deus Santo. Sim, Pai, as casas lares, onde tem jovens infratores. Em nome de Jesus, Pai, traz juízo àqueles meninos. Traz juízo àqueles jovens, adolescentes, Pai. Sim, Pai, para que eles não venham ser, Pai, futuros assassinos, ladrões, corruptos, enfim. Meu Deus e meu Pai, nós cremos que o seu poder tem poder para fazer tudo isso. Traz paz em meio à guerra, mas se necessário for, Pai querido Deus Santo, traz guerra para aqueles que estão acomodados, para que ele saia do comodismo, para que ele saia da zona de conforto, para que ele entenda que a vida é esse confronto de bem e de mal, de luz e de trevas, de ter e não ter, de ser ou não ser. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro na vida dos meus irmãos, eu declaro na vida da minha família, Pai, que o Senhor estará sempre presente, e que há de prevalecer a tua vontade, a tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, nos ajuda nessa empreitada que nós começamos. Começamos esta obra, mas não começamos sozinho e nem começamos porque queríamos começar. O Senhor nos chamou para a obra, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós queremos fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Por isso nós queremos fazer a tua vontade, Pai, para alcançar o que é bom, para alcançar o que é perfeito, para alcançar o que é agradável. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, do seu Filho amado, Espírito Santo, nos ajude, leve até o céu essa nossa oração, essa nossa súplica. Espírito do Senhor, traz paz nessa casa que não tem alimento, traz paz nessa casa, Pai, que existe solidão, que a pessoa está só. Pai, há muitos homens e mulheres vivendo sozinho. Sim, Pai, traz paz, Pai, e que eles não se sintam só, que eles possam perceber a sua presença. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo nosso país, pelo Brasil, oro pelos nossos governantes, Pai. Continua limpando, tirando toda a corrupção. Em nome de Jesus, eu oro, Pai querido Deus Santo, pelos outros países também. Pelos países que estão em paz, mas também pelos que estão em guerra. Em nome de Jesus, Pai, que seja feita a tua vontade. Porque eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo para essa guerra começar, mas também há um tempo para ela acabar. Então que o Senhor continue no poder, que o Senhor continue no controle do coração dos homens. E que esses homens possam abrir os olhos e perceber que melhor é viver em paz com Deus e em paz com o próximo, do que viver essa guerra desumana. Meu Deus e meu Pai, dai-nos o poder da palavra. Nos explica agora, fale alguma coisa para esses que nos ouvem. Fala alguma coisa para o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Né? Eu tenho vivido, posso dizer assim, o melhor de Deus. Posso viver o melhor de Deus para mim. Porque a Bíblia diz que do coração do homem são as preparações.
O homem pensa e prepara muitas coisas, mas a palavra certa, a resposta vem dos lábios do Senhor. Então, que Deus possa dar hoje a direção para mim e para você. E em nome de Jesus, a palavra que eu quero deixar hoje para os irmãos é uma palavra bem conhecida pelos cristãos. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, escrito por Salomão. É um livro de sabedoria. Então nós vamos compreender o que é essa sabedoria. O que Salomão queria dizer com isso? Está dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo, aleluia, de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de ser abraçado, tempo de buscar e tempo de perder, tempo, aleluia, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Vou ficar somente por aqui. Olha, em nome de Jesus, você percebeu então que há tempo para tudo. Essa história de que o homem diz, eu não tenho tempo. Olha, precisamos nos organizar. Organize-se. Organize-se nas ideias. Olha, sempre terá coisas, pessoas e situações para tentar te desestabilizar. Sempre terá, sempre. Aprenda então a viver em tempos instáveis ou aprenda a estabilizar. Trazer paz no meio da guerra, no meio da confusão. Olha, aqui falou tempo de falar e tempo de calar. Você já parou para pensar que muitas confusões, elas acontecem porque a gente não consegue, tem dificuldade de se calar. Tem dificuldade, nós temos dificuldade. Nós queremos falar muitas vezes que não é tempo de falar, ou hora de falar, se você achar melhor. Olha, e isso pode evitar muita coisa, muitos problemas. Não tem essa história, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. Ó, cuidado com isso, porque você é livre nas escolhas que você faz. Mas você é preso nas consequências dela. Há consequências desastrosas para aquele que fala o que pensa, sempre. Não é que você tem que negar, não, você não precisa negar, mas se calar. Olha, não vou falar porque aquela outra pessoa não está pronto. Quer uma metáfora? Olha para você ver. Você pega uma semente, mas há sementes que não podem ser plantadas em qualquer terra, em qualquer solo. O solo tem que estar pronto, senão a semente será lançada e perdida. Então existem palavras para pessoas que você conhece, e você sabe que essa pessoa não lida bem com essa palavra, não lida bem com a sua verdade, não lida bem com você. Então, talvez seja tempo de se calar e se afastar. Outra coisa que a Bíblia diz também, aqui em Eclesiastes nós lemos, há um tempo de se abraçar. Há um tempo, quem abraça tem que estar perto. Há um tempo de estar perto, mas há um tempo de se afastar, de ser abraçado. Existem pessoas que hoje não dá para caminhar junto. Não dá, não estamos no mesmo propósito. Com o mesmo pensamento. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, aqui também falou sobre a questão de tempo de nascer e tempo de morrer. A gente não lida bem com a morte. Deveríamos, porque a morte, nós temos tempo para nos preparar, nós não temos tempo para nos preparar para o nascimento. Nós não tínhamos nem noção, nem condição de entendimento quando nascemos. Mas com o passar do tempo, nós aprendemos que a morte faz parte dessa vida humana, devido ao pecado. Isso é uma outra história. Mas nós vamos entender então que como se prepara para a morte? Simplesmente aceitando. Eu não estou dizendo para você que você vai lidar bem com ela.
mas você se preparou. Você acha que você vai ser eterno nessa terra, nesse corpo? Por que só você? Olha as outras pessoas que morreram, que você conhece, ou algumas pessoas que mesmo sem conhecer, mas você sabe que elas morreram. E morreram de velhice. Você pode parar hoje o seu envelhecimento? Você não pode. Então você entende que tem coisas que já foi estabelecidas por Deus. Já foi pré-estabelecida por Deus. Deus já estabeleceu. O homem vai nascer e vai morrer, sabe? Só que essa morte, a Bíblia agora nos oferece um caminho através de Jesus Cristo. Porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele tem o poder de ressuscitar mortos. Ele tem o poder sobre a morte. E agora ele nos convida a vivermos uma vida eterna com ele. Mas só viverá uma vida eterna com ele aquele que é nessa vida. Lembra que eu falei que há coisas que você só ganha perdendo? Quando você abre mão de ser mal, você abre mão de roubar, de matar. Olha os 10 mandamentos, ele vai te explicar um pouco sobre isso. Você vai honrar pai, vai honrar mãe. Você vai se esforçar em fazer tudo certo, sim. Mesmo que algumas vezes você não consiga. Ele está vendo, ele é um pai que compreende. Você vai se esforçar em ser boa, em ser bom. Mesmo que algumas vezes você não consiga. Deus entende isso. Ele sabe lidar com isso. Ele sabe lidar com os nossos pecados. Porque a Bíblia também vai dizer, olha o que ele disse. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós pecamos. Mas a prática do pecado leva à morte. Porque a Bíblia também vai dizer que o salário do pecado é a morte. E que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É só aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então nós vamos entender essas coisas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, vendo pregações, enfim, indo para a igreja, tal. E você então vai lidar com a morte como? Entendendo, eu sei que um dia, tchau, eu vou partir, adeus, sabe? Mas hoje eu sei para onde eu vou. Se eu continuar nessa, sabe, nessa pegada mesmo de pregar o evangelho, de fazer o bem, de abandonar o mal, de evitar o pecado ao máximo, é o que ele pede na sua palavra. Obediência é o que ele pede. Obedeça a Jesus, se esforce. Sabe aquelas coisas, quem é pai, quem é mãe aqui vai me entender melhor. Olha, quando você fala para o seu filho, não faça, ele vai e faz, aí você vai, não faça, filho, por que você fez, e corrige. Daqui a pouco, você repreende e bate, ou põe de castigo, né? Põe de castigo, porque essa história de bater hoje está dando problema, mas põe de castigo. Mesmo que em casa algumas pessoas estão batendo e crianças estão apanhando, mas eu quero dizer que hoje há uma lei para isso. Então, eu quero dizer para você que há como educar também. A Bíblia diz para educar o seu filho com vara. A Bíblia diz, Deus nos ensinando, ensina o teu filho, ensina o caminho. Quando fala, ensina sobre Jesus, ensina sobre a bondade, para que quando ele cresça ele não se desvie dele. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é certo. Então, em nome de Jesus, vamos nos esforçar em praticar tudo isso. Ele diz assim também, olha, quando ele fala, tempo de matar, tempo de matar. Hoje está mais no sentido do espiritual do que no sentido físico. E há tempo, olha, aqui tempo de matar e tempo de curar, né? Você sabia que a Bíblia diz que só no pensamento já pecamos, no pensamento. A Bíblia diz também que algumas coisas, palavras, elas matam. Você às vezes fere uma pessoa muito mais com uma palavra, com uma atitude, do que se você tivesse desferido um soco, um tapa, um chute, um empurrão. Olha, sabe por quê? Porque nós somos muito mais o que o nosso espírito diz que somos do que o que a carne apresenta. A carne apresenta um corpo físico, mas o espírito apresenta uma realidade. Sabe? Você não odeia
com a carne, você odeia no seu espírito. Você não perdoa com a carne, você perdoa no espírito. A Bíblia diz lá em Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vivem pelo espírito. A Bíblia também vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Ou seja, é contra forças espirituais. Então, eu quero hoje aprender e compartilhar com você isso. Não está sendo fácil para ninguém a vida, mas hoje eu desafio você a sorrir, mesmo se tiver problemas hoje. Mesmo se você ainda não pagou todas as contas, mesmo se você não estiver do lado da pessoa amada, mesmo se você de repente, sei lá que problema você tem, que problema você está enfrentando. Mas seja que problema for, nunca vai ser maior do que o nosso Deus. Nunca vai ser melhor do que Jesus, do que estar com Jesus, ser amado por Jesus, ser cuidado por Deus. Ter Jesus por companhia. Hoje, eu poderia virar para você e dizer assim, eu tenho alguns problemas de saúde, mas já entreguei para Deus e eles não vão me impedir de viver. Eu tenho problemas financeiros, já entreguei para Deus e eles não vão me impedir de viver. Eu tenho problemas familiares, sabe? Já entreguei para Deus e eles não vão me impedir de viver. Que mais o quê? Eu tenho problemas também de seguir tudo que as Escrituras dizem. Mas isso não vai me impedir de me esforçar todos os dias para fazer o bem. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tem um louvor de um rapaz que fala muito, do Thales Roberto, que fala, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, todo dia vem as provações, mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolhi viver o que Deus tem para mim. Então eu quero viver, estar bem com a minha esposa, com a minha filha, com os meus filhos, né? É que hoje vive eu, minha esposa e minha filha de 4 anos, né? Você vê, eu quero sair um pouco agora fora, mas dentro do tempo, dentro dessa coisa do tempo. Você lembra do que na sua vida aconteceu de mais triste? Mas você consegue lembrar de alguma coisa boa, muito boa mesmo, feliz que aconteceu na sua vida? Então a Bíblia vai dizer para você, o conselho dela, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga aquilo que te dá esperança. Sabe o que me dá esperança? Eu ouvi histórias de gente que era pobre e se tornou rico através do esporte, através da música, através do teatro, através do trabalho também, fez bons investimentos. Eu vi histórias assim. E quando eu trago à memória essas histórias, me dá esperança. Quando eu vejo a Bíblia dizendo que Deus transladou, né, arrebatou Enoque, levou Enoque para si, né, de corpo e tudo. Quando a Bíblia diz que também Elias também viu uma carruagem de fogo, veio e pegou ele e levou ele ao céu. Ele é conhecido como o profeta do fogo, né? Mas enfim, eu vejo tantas coisas na Bíblia, sabe? A ressurreição de mortos. Eu vejo a abertura de mares, de rios. E aí eu fico pensando que essas coisas me dão uma esperança. Se Deus tem poder para fazer todas essas coisas, o que Ele não pode fazer no meu e no teu problema? Ou com o meu e o teu problema? Ele pode tudo. Só que aí a Bíblia também vem nos advertindo. Tudo é possível ao que crê. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, ter fé, sabe? Porque a Bíblia também diz que sem fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. E para aqueles que querem saber, lá em Hebreus 11 vai falar sobre a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas acreditamos. E ela acaba se materializando, meu irmão. Olha, tem muita coisa que eu não acreditava que era possível acontecer na minha vida novamente. Mas aconteceu. Mas aconteceu. Só com o poder de Deus. Cura, libertação das drogas, sabe? Afastamento de algumas pessoas que me faziam mal. Pessoas tóxicas, né? Pessoas que realmente... Tem gente que, sabe, te contamina se você deixar. E hoje tem uma frase que eu quero
deixar para você, porque eu vi em algum lugar essa frase, diz assim, ó: cuidado com as vozes que você está ouvindo. Cuidado com o que você está vendo. Porque isso pode te afastar ou te tirar da rota da voz de Deus, te impedir de ouvir a Deus. Quem fica ouvindo os problemas, ai, amanhã, segunda-feira, ah, meu Deus, eu tenho que pagar, ai, eu tenho que comprar, ai, eu não tenho remédio, ai, dói aqui, ah, dói ali, ah, não sei o que, aonde você vai ouvir Deus? Como você vai ouvir Deus? No meio de toda essa loucura. Precisamos, então, criar essa habilidade em Deus. Paulo disse, me esquecendo. Algumas tradições dizem, deixando as coisas que para trás ficam. Eu vou na direção do alvo. Eu quero pegar essa frase e entender da seguinte maneira. Olha, tem alguns problemas que é amanhã que eu vou resolver. Eu não vou hoje ficar me martirizando, não vou ficar sofrendo hoje. Eu vou resolver amanhã, amanhã eu resolvo. Mas não é que eu estou sendo desleixado. Não é que eu estou sendo irresponsável, não. Eu tenho ciência que eu tenho que resolver. E já tenho um plano. Agora, eu ficar hoje o dia todo, perder o meu domingo, querendo resolver uma coisa que só vou resolver na segunda. E isso se eu estiver vivo. Porque tem um detalhe. A qualquer momento nós podemos morrer. A qualquer momento a vida pode se acabar aqui. E tudo pode acontecer na vida. Tudo pode acontecer na vida. A vida é boa por causa disso. Nós não temos controle sobre ela. Só quem tem o controle é Deus. Ouviu aquela frase? Deus no controle? Deus está no controle? É verdade. É verdade. O homem, ele pode produzir coisas artificiais, mas naturais é só Deus. É só Deus. Ele pode criar o frio aí de uma forma artificial. Ele pode criar o calor de uma forma artificial. Mas Deus é natural. Com o poder sobrenatural, Deus é natural. Ele traz o ar para mim e para você. Ele criou o planeta. Não há um homem, um só homem ou mulher, que entenda o funcionamento total do planeta. Não há. Não há. Não há uma pessoa que não tenha problema. Então fique tranquilo, fique feliz. Você não está só. Eu tenho um problema. Talvez você não tenha o mesmo que eu. Você tem um outro problema. Mas a solução é uma só. A solução é para aquele que sabe. E quem sabe é Deus. Vamos orar, pedir a Deus que nos esclareça. Por exemplo, eu falo para as pessoas às vezes, você está em paz? Está tudo bem? Quantas pessoas não estão em paz? E a Bíblia vai dizer assim, que Jesus dizendo, a minha paz eu vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus não precisa ter dinheiro, se tiver é bom. Não precisa ter saúde, se tiver é bom. Não precisa ter morada, casa, carro, isso, aquilo. Não. Precisa ter Jesus. Precisa ter fé nele. Precisa ter comunhão com ele. Tendo essas coisas, em você vai habitar o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, sabe, tem um guia. Sabe o que é um guia? É alguém que mostra o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, quando fazer e como ir. Como ir. Então, em nome de Jesus. A palavra de hoje é Eclesiastes capítulo 3. Então, vamos dar mais uma leitura e você medite nela depois na sua casa, se você tiver uma Bíblia em casa. Se não tiver, adquira em nome de Jesus. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de dançar, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Aleluia. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de ser abraçado. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de
amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então, me fala muito essas coisas, sabe? Eu ouvi uma palavra que diz assim que Paulo foi experimentado em todas as coisas, mas em todas elas ele foi mais que vencedor. Aí quando a gente lê a história de apóstolo Paulo, a gente vê o quanto ele sofreu. A gente vê que ele foi preso, a gente vê que ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele passou por tanta coisa, sabe? Até os próprios discípulos no começo não se davam bem com Paulo, não tinham um olhar, sabe, de paz para com Paulo. Então eu fico pensando assim, se Paulo, que era Paulo, que foi escolhido por Deus, sabe, por Jesus Cristo, foi enchido de poder por Deus, fazia coisas tremendas, se até ele teve tantos problemas assim, por que eu não teria? Por que eu não teria? E se ele disse que era mais que vencedor, mesmo tendo tantos problemas, por que eu e você não podemos dizer que somos mais que vencedores? Então você precisa acreditar nisso. Mesmo quando nós perdemos, somos mais que vencedores. Lá em Romanos 8, 28, vai dizer que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que não anda na carne, porque eu fico baseando-me no Espírito. Hoje eu estou um homem um pouquinho mais maduro em algumas coisas. É claro que ainda tenho muito que aprender. Você também. Nós sempre estaremos aprendendo ou tendo que aprender, porque há muita coisa, né? É muita coisa. Você tem noção de quem que criou tudo isso? Você tem noção como é a cabeça de Deus? Eu não faço nem ideia. Sabe por quê? Às vezes você olha para a Terra, você vê tantos micro-organismos, sabe? Vermes, insetos, bactérias e tanta coisa. Você pergunta para quê? Por quê? Não, isso é coisa de Deus. Então, os animais. Nossa, tanta variedade de animais, tanta coisa. Isso é coisa de Deus. Coisa de Deus, irmão. Mas uma coisa está ligada à outra. O mais interessante é que Deus não faz nada aleatório. Uma coisa está ligada à outra. Mas como entender essa? Não tem como entender aquilo que não me foi revelado. O Senhor deu para cada um entender algumas coisas. Fazemos parte de um corpo, né? Eu não sei que parte, qual é o seu ministério, eu não sei qual é a sua designação nesse corpo de Cristo. Mas alguma coisa, uns vão cantar, outros vão ter habilidade com a terra, outros têm habilidade com pessoas, com comunicações, enfim, é muita coisa. Mas os dons estão aí e Ele tem nos dado. Nós temos que desenvolver os dons, temos que procurar nos capacitar cada vez mais. Porque Ele nos deu a capacidade de nos capacitar. Agora o capacitar é treinamento, o capacitar é preparo, é ir atrás, é se esforçar. Bom, eu acho que por hoje tá bom. Acho que por hoje tá bom. Olha, tenho que passar um domingo com a minha família. E dar à minha família aquilo que eles merecem. Amor e compreensão. E buscar também na minha família isso. Mas mesmo que você não receba, não deixe de dar amor. Mesmo que você não seja compreendido, não deixe de dar amor. E evite as confusões. Evite os apegos, sabe? Porque tudo vai ficar. A Bíblia diz que aqui que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Que vai acabar tudo isso. A Bíblia diz também que quando a gente for, esse corpo corruptível, ele será trocado, transformado por um corpo incorruptível. A Bíblia diz que as nossas vestes serão trocadas. Olha, a Bíblia diz então de mudança. Não vamos entrar assim no céu. Não vamos estar assim lá no céu. Você crendo ou não, né? Para aqueles que creem, eu creio no céu. Creio na volta de Jesus. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Há muita coisa que ele falou que já aconteceu. Há coisas que ele falou que está acontecendo. Há coisas que está na Bíblia, ele falou que vai ainda acontecer. Então, me baseando no que já aconteceu e no que está acontecendo, eu creio no que está por vir. E o que está por vir também é a vinda de Jesus. Se prepare, se prepare. Falar como se preparar
é uma outra história, mas eu quero te dizer que o primeiro passo, conheça-o. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai dizer também que conhecereis o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é Jesus. O Filho é Jesus. A verdade, o Verbo encarnado é Jesus. Conheça-o. Vá a uma igreja mais perto de você. Para aqueles que estão afastados, volte. Volte antes que Jesus volte. Porque se Jesus voltar, você será daquela passagem das noivas. Das 10 virgens. Sim, você será tola. Que ele vai voltar e você está sem o óleo, sua lâmpada está apagada. Não tem como ficar com a lâmpada acesa longe de Jesus. Lá em João vai dizer assim que ele é a videira e nós somos os ramos. Todo aquele que está nele dá fruto. O que não dá fruto é arrancado. E nenhum ramo pode produzir de si mesmo. Ele diz lá que nenhum ramo. Então quem está fora da igreja, me perdoe se você não gostar. Volte, porque a porta está aberta. Mas você não quer ter comunhão com o corpo? A Bíblia vai dizer que com bom e suave que os irmãos vivam em união. O Senhor vem buscar a igreja, o Senhor vem buscar o seu povo. Um povo, o seu povo. Quando eu vivo isolado, cuidado. Cuidado com isso, tá? Respeite o seu pensamento, você que está fora, mas a Bíblia não diz isso, tá bom? O Senhor vai voltar para os seus. E para os seus não é só para os israelitas, é para todo aquele que o aceitou. Porque ele diz que todo aquele que o recebeu, ele os fez ser chamados filhos de Deus. Pense nessas coisas, sabe? Pense nessas coisas. Não perca a sua vida à toa. Só apego aos prazeres terrenos, aos prazeres momentâneos. É bom, é gostoso, mas o preço é muito caro. É muito caro. O preço já foi pago para a nossa eternidade com Cristo. Por que eu vou pagar com o pecado o preço da eternidade com Satanás no inferno? Pense nisso. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua vida. E nós estaremos juntos em breve, porque eu procuro fazer o que me é possível. Do jeito que me é possível. Sempre fazendo bem. Amém? Estou feliz com Deus. Estou feliz com a vida. Estou feliz. Mas não porque tudo vai bem, mas sim porque Deus é bom. O tempo todo Ele tem sido bom. Para mim e para você.